mão para cá, a gente vai orar pela vida dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai. A palavra é tua, o poder é teu. Usa o teu filho, Pai. Abra o intelecto dele, Pai, o homem interior. Que flua, Pai, nesse lugar a tua poderosa palavra que vem para curar, libertar e salvar. E que teu filho seja usado como flecha nas tuas mãos para atingir o alvo que é o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, dê um brado de vitória e aplauda o Senhor. Podem se sentar. É muito gratificante a gente receber essa responsabilidade, esse compromisso de carregar o nome de Cristo e ser um representante de Cristo aqui. São poucos que têm esse privilégio. Esse privilégio foram para todos, mas são poucos. Então a oportunidade que Deus está te dando hoje é única. Eu não estou falando de tempo de igreja, eu não estou falando de visitante, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que a oportunidade de Deus para a sua vida hoje é uma oportunidade única. A palavra que será liberada aqui é uma palavra vinda de Deus. E eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, vocês ficassem ligados naquilo que a palavra de Deus tem para falar, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. A gente vai estar falando de Cristo representando a videira. Ele se coloca como, não só necessariamente como cabeça da igreja, ou cabeça do corpo que é a igreja, mas também ele traz essa referência de que ele é a videira verdadeira, aonde nós somos os ramos, e nós somos os ramos enxertados na videira. Sem ele não podemos dar fruto, e ele vai trazer essa referência a respeito daquilo que ele é, daquilo que ele era e daquilo que ele sempre foi e sempre será. João capítulo 15, a partir do verso 1. Passemos a ler. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, que é o próprio Cristo. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então Cristo ele vai trazer essa referência de que ele é a videira verdadeira. Há uma realidade entre saber quem Cristo é e entender o que Cristo representa. São duas coisas totalmente diferentes. O que Cristo significa e o que Cristo é. Não adianta a gente saber quem Cristo é se Cristo não faz sentido para aquilo que eu falo, para aquilo que eu entendo na palavra. Uma das coisas que Cristo veio fazer aqui não foi para resolver o problema da tua vida, não. Ele foi para dar sentido à tua vida. Ele veio para dar sentido tudo aquilo que você é, tudo aquilo da onde você veio, para onde você vai. Os problemas eles continuam, os problemas vão acontecerem, mas o sentido na tua vida é Cristo. E ele veio para trazer esse propósito. Eu sou a videira e vocês não podem dar fruto
Sem mim, vocês não podem fazer nada. E eu separei 2 elementos que permitem a máxima produção de frutos. A partir da leitura desse texto aqui, eu pude entender 2 elementos fundamentais na vida do cristão, na vida de quem ouve a palavra de Deus, na vida de quem entra daquela porta para cá, na nossa vida como filhos de Deus, como os escolhidos de Deus. 2 elementos fundamentais muito importantes. O primeiro é a poda. A partir do capítulo 15, do verso 2, vamos ler lá comigo, para que a gente não fique só nas minhas palavras. 15:2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quando Cristo ele fala que os ramos eles necessitam ser podados, é porque algumas coisas precisam sair de nós. E a poda não necessariamente é uma poda prazerosa, é uma poda satisfatória, não. A poda, o que Cristo vai limpando, ele causa dor, é doloroso. Você já ouviu falar na dor do crescimento? Quando está doendo dentro de você, significa que você está crescendo. Se você entende o propósito de Cristo, se você entende quem é Cristo na tua vida, não só através da palavra, mas no entendimento no Espírito, não só no conhecimento. Então quando Cristo fala isso, é necessário que sejam podados, é necessário que algumas bases, alguns conceitos criados através de toda a vida, alguns conceitos a respeito de quem eu sou um miserável. Não, cara, você não é um miserável, você não é miserável. A respeito de opinião sobre a vida do próximo, a respeito de opinião sobre a vida do mundo, não. Ele veio para quebrar esse conceito. Então o Evangelho ele vem para mexer com a estrutura egoísta do homem. E Cristo fala: eu preciso podar vocês, eu preciso fazer com que vocês tenham uma mente transformada, eu preciso quebrar vocês. Não é necessário, não se resume em vir aqui e levantar a mão, não se resume nisso. A realidade de Cristo é naquilo que Ele é em mim. A realidade daquilo que eu canto é aquilo que significa para mim. Eu ouvi dizer, esse homem ele foi muito sábio na sua colocação, que a tua fé ela não ajuda Deus, a tua fé ela agrada a Deus. Então nada do que você ou eu possa fazer vai mudar o que Cristo fez na cruz. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Deus não procura perfeito, Deus procura submissos, sujeitos à vontade de Deus. Quantas vezes você tem entrado aqui, ou você tem ouvido palavras ministradas, você tem cantado louvores, mas você não entende o propósito de Deus na tua vida. Uma vida digna, uma vida reta, uma vida perfeita tem que ser andada no alinhamento do teu pensamento com o pensamento de Deus. Você pode construir tudo, você pode ter tudo lá fora, você pode conquistar tudo, mas se você não anda alinhado com o pensamento de Deus, não significa nada. É incerteza na vida. Por isso é necessário ser podado, por isso é necessário ser quebrado. Isso precisa ser uma realidade dentro de mim. Cristo precisa ser uma realidade para mim, naquilo que eu canto, naquilo que eu falo, naquilo que eu oro, naquilo que eu peço. Você não sabe orar, eu não sei orar. Sem Ele não sabemos fazer nada, não podemos fazer nada. Seja quebrado. Para avançar é necessário ser quebrado, para crescer é necessário diminuir. Para mudança de mente é necessário ser quebrado quem você é. Todo egoísmo, toda opinião própria a respeito de ser o máximo ou de ser um miserável. Não, você não é o máximo e você não é um miserável. Você é um representante de Cristo. Cristo, Ele é a imagem perfeita de Deus aqui na terra. Não com a imagem física, não. Ele era a imagem da divindade de Deus. Ele era perfeito. Nós somos o representante da imagem de Cristo por governo, por domínio. Adão errou, mas Cristo foi perfeito. E em Cristo nós governamos, em Cristo nós reinamos. Só que é necessário ser podado.
É necessário o conceito da tua mente ser mudado. O evangelho ele pode ter mexido com a tua estrutura, mas se Cristo não governar a tua vida, não vai. Aquilo que parece estar doendo, aquilo que parece que não vai acontecer, vai acontecer, porque Ele já fez. Tudo aquilo que você vier a fazer, Ele já fez. Toda árvore em mim que não dá fruto é cortada e é lançada fora. Tem um propósito. Deus te colocou aqui, Deus te entronizou nesse lugar, te colocou sentado nessa cadeira, porque tem um propósito, tem um objetivo. Há quanto tempo você frequenta aqui? Quanto tempo a tua vida continua a mesma? O evangelho você pode até ter entendido, mas a mente de Cristo, se você não entender através de uma submissão fiel a Ele, eu sinto muito, mas você não avança, eu não avanço. É necessário que seja podado. E o primeiro elemento é esse, é a poda. E a poda ela mexe com a nossa estrutura. Ela mexe com quem eu sou, com quem eu acho que sou, com o que eu projeto, com o que eu vou deixar de projetar, com os meus sonhos, tudo gira em torno de mim. Cara, quando tudo gira em torno de você, significa que você é o centro e você está anulando o que Cristo fez na cruz. Então você sai do propósito de Cristo, você sai da videira, você não está enxertado, você pode até estar enxertado, mas vai ser lançado fora, vai ser cortado, porque aquele que entende submete. Renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é mole não. Por isso eu falo, Cristo não veio para resolver todos os problemas de nossas vidas, não. Ele veio para dar sentido a tudo que está escrito aqui. Tudo aquilo que você fala, que Ele é todo poderoso, que Ele precisa ser real dentro de você. E o primeiro elemento é esse, a poda. A poda. E eu trouxe outro elemento, o segundo elemento, a coisa exigida para a produção do fruto é a permanência na videira. Duas coisas fundamentais: ser podado, uma vez que você entendeu que Cristo é tudo, uma vez que você entendeu que Ele é soberano, uma vez que você reconhece Ele como Deus, como aquele que morreu na cruz, e que através dele você tem vida, você tem salvação, que através dele você reina. É necessário uma segunda coisa: permanência na videira. Sem permanência não tem realização. Sem permanência não tem conquista daquilo que já está conquistado. Sem permanência não há realização naquilo que Cristo já realizou. Existem coisas que estão ocultas em Cristo, a própria Bíblia diz isso. Existem riquezas profundas de Deus que são reveladas através de Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo manifesto em você. Existem lugares profundos de intimidade, de conhecimento da mente de Cristo, que nós não conhecemos por causa de submissão. Submissão à liderança, submissão aos pastores, submissão principalmente ao que a palavra diz. Sem uma submissão fiel a Deus, não vai. Então a segunda questão, o segundo ponto é a permanência. O primeiro é ser podado, lapidado, e depois a permanência. E talvez seja a parte mais difícil, a permanência. Você pode estar 10, 15, 20, um ano, um mês, 2 meses, mas a permanência ela vai definir tudo na tua vida. Vamos lá no capítulo 15, verso 4. Capítulo 15, a partir do verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Querido, quem tem governado a tua vida? Quem tem decidido? Você ou Cristo? Cristo, ele não vai agir por você. Cristo, ele te indica e você age. Porque muitos sonhos são frustrados, porque muitos projetos são construídos, porque muitos relacionamentos eles não dão certo. Não foi porque começou, não necessariamente porque começou errado, mas porque permaneceu errado. Ele pode até ter começado errado, mas continuou dando errado, permanecendo errado. Aquilo que começa errado, se você voltar atrás e dar um rumo diferente, ele pode dar certo no final. Então por que muitas coisas dão errado e continuam dando errado? Falta de senhorio significa falta de senhorio, e o Senhor é Cristo, significa falta de governo, e o governo é dele, significa falta de submissão à autoridade dele. Ele me indica e eu ajo. Simplesmente, a palavra diz que você tem que dar o dízimo, a Bíblia diz que você tem que ofertar o dízimo no Antigo Testamento, no Novo não, mas dízimo é conversão, é amor, oferta é amor também. Mas se você não se submeter, é necessário que haja uma submissão, para que haja um crescimento. Quem tem governado a tua vida, quem tem governado o teu lar, quem tem governado o teu casamento, as tuas finanças, quem tem governado tudo. Quando se fala tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é um Deus eterno, e nesse lugar secreto ele te revela coisas eternas, e que convence você de que você pode tudo, e de que não há limite para ele, e de que não há limite para você nele. Quando há um entendimento através dele. Entenda uma coisa, existe um lugar profundo em Deus. Isso não é papo de cristão, isso é papo de filho de Deus. Isso é papo de quem entende a palavra, quem entende o Espírito Santo. Então existe um lugar de muita intimidade com Deus para você. Aquilo que é para o teu irmão não é para você, é para você o que Deus tem. Só que é necessário ser podado, e é necessário a permanência na videira, através de palavra. Através da palavra. Vamos lá no versículo 7. Se permanecerdes em mim, no próprio Cristo, em fé, em entendimento, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando Cristo está falando de permanência na palavra e permanência nele, que ele é a palavra, e tudo aquilo que você pedir em nome dele será feito, para que Deus seja glorificado. Não é o que Cristo está falando aqui, não é que tudo você quer, porque quando você permanece em Cristo, na palavra dele, você quer o que ele quer, você pede o que ele quer. E muitas das vezes a gente pede para o nosso eu, para o nosso ego. E quando se fala permaneçam em mim e na minha palavra, para que tudo aquilo que você pedir, o Pai seja glorificado, porque será feito em meu nome. Cristo está falando, tenha a minha mente, peçam como eu vou pedir, busquem ao Pai como eu busco o Pai. Então, dois elementos principais na nossa vida. Querido, eu não sei o porquê você está aqui, você precisa saber o porquê você está aqui, você precisa saber o porquê você sentou aqui. Talvez você veio para ouvir uma palavra, uma esperança, e realmente há uma esperança, e você vem, você entra, você vai, você volta, e a tua vida ela não muda. Permaneça. Quantas vezes você tentou, quantas vezes você vem tentando dar certo no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua mudança de caráter, e não tem mudado. Permaneça.
Você não busca aquilo que é perecível, mas aquilo que é eterno. E Ele quer te revelar coisas eternas. Quando você tem esse entendimento da mente de Cristo, nada mais te satisfaz, nada mais te completa, nada mais se não for Cristo. Nada mais se não for agradar a Cristo. Você só pode agradar a Deus através do conhecimento profundo da vontade de Deus. É alinhar, como eu já disse, o teu pensamento ao pensamento de Deus, para que vocês andam de maneira digna. Colossenses. É necessário entender a vontade de Deus através da mente de Cristo. Você pode até saber que Cristo subiu naquela cruz e morreu por você, mas o que Ele quer fazer é não só trazer à tua memória uma imagem dele morrendo na cruz e um sentimento emotivo, não. Ele quer trazer essa memória e a realidade daquilo que Ele fez. Precisa se tornar realidade em mim. Precisa se tornar realidade em mim. Homens e mulheres chamados para fazerem a vontade de Deus estão fazendo as suas próprias vontades, porque a graça de Deus, ela me completa, porque eu já me relaciono com Cristo mesmo. Querido, se você tem a mente de Cristo, e você está pensando em tudo aquilo que gira em torno de você e da sua família, ou daquilo que satisfaz quem você é, eu sinto muito, mas é necessário que a gente reveja alguns conceitos, se realmente a gente está sendo convertido, se realmente a gente está avançando em crescimento no caráter de Cristo. Porque Cristo, Ele pensa no coletivo. Vós sois as varas. Vós, todos. Ele está falando não só de uma pessoa, de todos. Vocês todos, eu, você. Se um de vocês não derem fruto, serão podados, vocês serão arrancados, lançados fora e queimarão. Então, duas coisas importantes. Seja podado por aquilo que você tem entendido de cristianismo, de palavra de Deus, de Jesus, de Deus, de Espírito Santo, de tudo aquilo que você ouviu ao longo da tua vida. Seja podado. E se você não tem esse entendimento, esse conhecimento mais além da palavra, se sujeite. Você não precisa de muita coisa não, só de um coração quebrantado diante dele, e de uma fé que move o coração, que agrada a ele, e deixa que o resto ele faz. Saia do controle, saia do domínio da tua vida, saia do domínio de tudo aquilo que te prende a esse mundo terreno, saia do governo, para que Cristo te mostre as profundezas de Deus. É mais real do que estar sentado aqui. Cristo é mais real do que estar olhando para você. Cristo é real. Dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas subsistem por meio de Cristo. Você, teu filho, tua família, você não está aqui pelo teu filho. Você não está nessa vida por causa do teu marido. Você está aqui por causa de Cristo. Só que você precisa assumir. Eu preciso assumir isso de forma diária na minha vida. Saia daqui entendendo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na minha vida. Cristo é tudo nos meus filhos. Cristo é tudo no meu marido, na minha família, na minha esposa. O meu esposo, ele está vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Mas se tem uma coisa que Deus se agrada, é na oração de um justo. A oração alinhada com o pensamento de Cristo. É o Espírito Santo quem te conduz a uma oração direta. Nós temos muitas orações sem entender. Oramos por um país melhor, oramos por um Brasil melhor, oramos por isso tudo, porque não entendemos o propósito de Cristo, não entendemos uma oração direta. Precisamos entender o que Cristo está falando. Precisamos ouvir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem dos céus. Precisamos ouvir pessoas que estão acima, ao nosso derredor, do menor ao maior. Precisamos ouvir. Seja pronto a ouvir. A oportunidade Deus está te dando hoje de você ser a vara que dá fruto. Mas como tem sido visto o meu fruto para Deus? De que forma tem sido visto? De uma forma justa, verdadeira? Ou de uma forma mascarada, ou de uma forma manchada por um sangue que não é o sangue de Cristo? Como tem sido os nossos frutos?
como tem sido o meu relacionamento, a minha ligação com a videira, como tem sido o meu dia a dia ao lado de Cristo, permanecendo olhando para Cristo, fixando os olhos em Cristo, porque Ele é a esperança. Fé, amor e esperança, 3 coisas que não podem sair da tua vida. Ele é a esperança de uma glória eterna, de uma vida eterna ao lado dele, face a face com Ele, por meio da fé. Aleluia! Manifestando o amor de Cristo. Querido, você não precisa de muito. Você tem tudo. Você não tem muito, você tem tudo. Tudo que você precisa já está dentro de você. Seja ímpio, seja convertido. Existe algo que te convence que Deus é real e que existe um Deus acima de tudo e que existe alguém que te criou. Fé. Isso Ele deu para todos. Todos conhecerão, todos ouvirão, mas nem todos entenderão. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque não entenderam. Porque não entenderam. Submissão é rejeição ao eu. Submissão é rejeição ao eu, é o governo, é de Cristo. Preste bem atenção. Talvez a tua vida, eu vou falar mais uma vez a respeito disso. Talvez a tua vida em casa, o teu projeto familiar construído em Deus, ele tem andado de forma distorcida por um simples motivo: relacionamento com Cristo. Os crentes de domingo, ele não tem relacionamento com Cristo em casa. O lugar do teu quarto é um lugar de construção. Quando você vai para o teu quarto e Deus, ele te recompensa com aquilo que ele te vê em secreto, ele está construindo Cristo em você. Ele está construindo coisas sólidas, coisas que não perecem, coisas que não acabam, esperança viva, frutos de justiça, frutos de paz, de longanimidade, de domínio próprio. Ele te dá essa capacidade de exercer governo e não tomar mais decisões imaturas que vão gerar consequências graves na nossa vida. Permaneçam em mim e a minha palavra permaneça em vós. E tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, com a minha mentalidade, com a palavra que há em mim, com o entendimento que vocês têm de mim, será feito para que o Pai seja glorificado. Então essa é a palavra. 2 pontos. Seja podado e permaneça na videira. Seja podado, seja quebrado, lapidado. Deixa doer, dói mesmo. Tem vezes que tu não sabe nem explicar por que está doendo. Uma vez eu estava no meu quarto, no canto, e doía tanto que eu não sabia o que era. E Deus, ele falava assim para mim de uma forma tão tranquila, tão serena. Você já ouviu falar na dor do crescimento? Essa é a dor do crescimento. Quando está doendo não significa que você está retrocedendo, mas que você está avançando, você está crescendo, porque está criando, Deus está podando, está criando raízes, aonde nenhum vento de doutrina vai te levar, nada. Você tem conhecimento de quem é Cristo, você tem entendimento do que Ele quer para a tua vida. Não é um pastor, não é ninguém vai falar o que eu preciso fazer. Eu tenho relacionamento com Cristo, você tem relacionamento com Cristo, e você sabe a vontade de Deus para a tua vida. No fundo você sabe. Não fuja dessa vontade, não fuja do chamado de Deus. Esse é o caminho excelente, é o caminho pleno, é o caminho perfeito. A vontade que é boa, agradável e perfeita é aquilo que você imagina que não é. Não vai dar certo. Não vai dar certo, já deu. Só entre com o coração quebrantado através de uma fé que agrade a Deus. Mas seja podado permanecendo na palavra. Na palavra. Fique de pé, querido. Fique de pé. Feche os teus olhos. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra.